Jacques procuraria conhecer a dona da mansão no menor prazo possível, porque seu trabalho contemplava apenas 3 visitas durante o mês, prazo utilizado pelos profissionais que cuidavam com regularidade dos jardins no verão, em virtude das chuvas frequentes favorecerem o crescimento das plantas mais rapidamente. Logo na primeira visita, houve a grande decepção. Era dia de pagamento e quem se encarregava de fazê-lo faltara ao serviço. Desconfiada, a própria cortesã responsável pelo local foi entregar o valor para um de seus seguranças repassar para Yannick. Não era Geneviève. Tratava-se de uma senhora de muito mais idade e aparência algo ferina, sem a suavidade falsa de sua cunhada. Tudo em vão, pensava Jacques. Até então, alimentara a certeza de encontrá-la dirigindo aquele ambiente infeliz. E, agora, o que faria? Havia se desfeito de sua propriedade e gerado gastos desnecessários. Seus 2 amigos invisíveis não permitiram que o abatimento ficasse sem resposta. Estimularam o vinho para diminuir aquele estado, sendo imediatamente aceita a sugestão. Ao final da tarde, Jacques encontrava-se completamente alcoolizado, andando sem eira nem beira pelas ruas, onde acabou adormecendo entre algumas árvores de um parque público. Pela manhã, despertou assustado e sentindo-se mal com os efeitos dos excessos cometidos. Ao levantar-se, apoiou-se em um poste de iluminação. Estava suado e imundo. Algumas carruagens começavam a passar pela rua, quando Jacques teve subitamente sua atenção voltada para uma delas. Era ela, Geneviève, que estava diante de seus olhos. Como um raio que se abaterá sobre sua cabeça, segurou-se para não ir diretamente ao solo. Estava acompanhada de um cavalheiro, que parecia ser muito mais velho. Não tinha dúvidas de que se tratava da infeliz que desgraçara sua vida. Correu atrás do veículo, todavia não conseguiu alcançá-lo. A debilidade em que se encontrava aniquilou suas parcas forças logo nas primeiras e rápidas passadas. No entanto, as esperanças em encontrá-la estavam renovadas. Como o falcão que segue sua presa, foi cambaleante na direção que a carruagem tomara. Quem sabe esta não se desviasse muito no trajeto. Isto seria um golpe de sorte, mas valia a pena tentar. Suando em bicas, com uma sede que o torturava, viu que possuía alguns trocados para um minaco de pão e água. Parou em uma pequena tenda, comprou e foi mastigando pelo caminho. A busca em minutos tornara-se infrutífera. Porém, em seus pensamentos obsidiados, poderia agora procurar naquelas redondezas. Acreditando que trocava ideias consigo mesmo e não com as entidades obsessoras, mantinha a certeza de que haveria de encontrá-la, nem que fosse a última coisa que fizesse em sua vida miserável. Capítulo 10. A toca da serpente. As forças de Jacques estavam se exaurindo com a situação toda. Além do desgaste em si, aliava-se o processo obsessivo que aumentava gradativamente, nas sugestões inferiores e na condução de seus pensamentos. Andando a esmo em uma das ruas do bairro onde se encontrava, pôde ver uma praça totalmente florida e arborizada. Foi até lá e sentou-se num banco debaixo de aconchegante árvore e, novamente, seus pensamentos se voltaram para a toca da serpente. Fora totalmente infantil em sua análise. Geneviève poderia não ser a dona, mas uma das frequentadoras da mansão. Por que não pensara nisto? Bem, da maneira como as coisas estavam indo, talvez o melhor fosse alugar uma casa pequena na região da pousada, economizar o dinheiro das prestações que recebia de René pela venda de seu campo e meditar sobre os próximos passos. A procura pela cunhada da maneira que estava sendo realizada não havia trazido fruto algum, e as despesas acabariam rapidamente com o valor recebido mensalmente. Uma coisa era certa. Ela estava viva e em Paris. Ele precisava de uma estratégia melhor.
Duas cabeças pensam melhor do que uma, diz o ditado, mas o que Jacques nem sequer poderia supor era estar sendo assessorado por mais duas, interessadas no desfecho, que seria cruel, com certeza. Quanto mais aumentava sua frustração, mais alimentava o ódio. Em determinados instantes, ele acreditava falsamente estar falando consigo mesmo, mas, na realidade, ouvia as respostas para as suas indagações de Balantin e Olivier. Dizia, como a conversar mentalmente: vou me vingar, ela pagará por tudo. Irá se arrepender do dia em que nasceu, aquela serpente venenosa e maldita. De repente, a ideia brilhante. Contrataria os serviços de carruagem de Joseph e ficariam estacionados próximos do parque público por onde Geneviève havia passado, logo que os primeiros raios de sol brilharam. Caso isso acontecesse novamente, poderia seguir o veículo e, dessa maneira, descobrir o endereço onde aquela víbora se escondia. Retornou para a pousada e retirou do interior do colchão, que improvisara como cofre, certa quantia de dinheiro. No fim do dia, foi até a residência do cocheiro. Encontrou-o chegando do trabalho e resolveu fazer uma proposta agressiva. Contrataria seus serviços por uma semana, a partir das 5 da manhã, por 3 horas, pagando adiantado, mediante um desconto que Joseph poderia pensar. Para o cocheiro, os valores eram interessantes e chegaram rapidamente a um acordo. Ele levaria Jacques para sua tocaia. No dia seguinte, iniciaram a vigilância conforme o combinado. No entanto, apesar de a carruagem de Jacques ficar estrategicamente estacionada, não era possível identificar muitos dos passageiros dos veículos que, por vezes, passavam rapidamente pelo local. Inteligentemente, o camponês providenciou uma pequena escada e colocou perto de um poste de iluminação. Para qualquer curioso ele poderia estar prestando serviço de manutenção. Dificilmente seria abordado àquela hora da manhã, porque a maioria das pessoas estava se locomovendo para os respectivos trabalhos. Os dias foram passando, e o desânimo começou novamente a rondar o pobre infeliz. Joseph, paciencioso, disse que talvez tivesse ocorrido uma coincidência, nada mais. Poderia inclusive não ser a dama que Jacques procurava. No sexto dia, quando os dois homens estavam se preparando para deixar o local, passou rente ao veículo de Joseph uma carruagem elegante, com um jovem bem vestido, tendo a companhia de Geneviève. Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Jacques imediatamente a reconheceu e, esbaforido, deu ordem para que Joseph seguisse o veículo. Foram discretos o suficiente até chegarem a um bairro de poder aquisitivo razoável, onde Geneviève desembarcou. O coração de Jacques disparara. Pensou em desembarcar imediatamente e abordá-la, porém, foi contido por Joseph, que o alertou sobre o segurança que aparecera de repente, abrindo o portão da residência. O camponês furioso, envolto nas próprias vibrações de rancor, contando ainda com as energias desequilibradas direcionadas pela dupla de obsessores, despediu Joseph e buscou imediatamente analisar a casa da melhor maneira possível. Os muros eram altos, contudo, quando chegou à parte de trás, notou que uma grande árvore dava acesso para o interior do quintal da residência, em virtude de seus longos galhos ultrapassarem o muro. Com a destreza de um felino, subiu rapidamente e pôde ter uma visão mais adequada do ambiente. Era uma bela casa, com jardins que a cercavam por inteiro. No fundo, havia pequena edícula lateral, provavelmente para a utilização do vigia. Naquele exato instante, 2 cães enormes rondavam o quintal e logo perceberam a presença do estranho. Imediatamente começaram a ladrar. Jacques não teve dúvida e desceu celere, a ponto de registrar o vigia ordenando que os cães fizessem silêncio. Imediatamente, o pobre camponês começou a fazer conjecturas.
Como vencer esta etapa? Não bastava o vigia, agora mais essa dificuldade. Bem, teria que agir inteligentemente. Se a dona da casa tinha o hábito de passar a noite fora, talvez, em determinado momento, o segurança tirasse um cochilo. Se fossem 2 guardas, provavelmente, trabalhariam em turnos ou, se houvesse apenas um homem, a entrada na casa poderia ser um tanto mais facilitada. Arquitetou seu plano. Aguardaria que a cunhada saísse aquela noite para pôr em prática a sua invasão. Foi procurar um mercado para comprar algum alimento. Aproveitou para adquirir uma faca e um minaco de carne. As entidades que o acompanhavam dividiam seus pensamentos, que se tornavam cada vez mais sórdidos. Jacques transpirava o desejo de vingança. Ficou vagando pelas ruas até o anoitecer. Por volta das 21 horas, foi até os fundos da casa e subiu na árvore, porém, desta vez mais preparado. Pegou a carne e a picou em pedaços. Tão logo os 2 animais o identificaram, deram um alarme, e Jacques imediatamente lançou uns nacos do produto na direção deles. Os petiscos distraíram os 2 cães que estavam famélicos. Mais uns pedaços e Jacques teve tempo suficiente para pular o muro, tomando cuidado de jogar os últimos nacos na direção dos bichos que, àquela altura, abanavam o rabo de satisfação. Esgueirou-se pelo jardim e não encontrou o guarda. A edícula estava escura, denunciando que ninguém ali se encontrava. Dirigiu-se até a porta dos fundos e forçou a maçaneta. A fechadura era frágil e não ofereceu maiores dificuldades. Num instante, estava dentro da casa. Mal podia acreditar que entrara na toca da serpente. Com cuidado para não esbarrar em coisa alguma e comprometer sua entrada furtiva, percebeu que a única claridade era a luz da lua que penetrava por uma ou outra janela. Geneviève já havia saído e o vigia parecia dar as suas escapadelas, deixando o local apenas guarnecido pelos cães famintos. Agora restava apenas aguardar que a cobra voltasse para o seu refúgio. Tudo era uma questão de tempo. Onde podia ver alguma claridade, foi pé ante pé checar os ambientes. Tudo parecia extremamente rico para aquele simples camponês. Em suas elucubrações, fazia ideia agora como a sua pobre Eliette deveria ter sido encantada, como um pássaro indefeso diante do olhar hipnótico da serpente. Alcançou a cozinha e encontrou pão e vinho. Apanhou o que pôde e se enfiou em um quarto, deixando a porta entreaberta e a janela sem o trinco, caso precisasse fugir em alguma emergência. Sentou-se em uma poltrona e fez a sua refeição. Capítulo 11. Ação nefasta. Após consumir uma garrafa de vinho, dividindo com seus 2 parceiros desencanados, por meio dos fluidos que eram vampirizados pela dupla obsessora, Jacques caiu em um pesado sono. Ao sair do corpo físico, reuniu-se imediatamente com Balantin e Olivier que podiam, dessa forma, conversar diretamente com seu pupilo. Como está indo nosso querido Jacques? Sente-se bem? Preparado para a ação? Perguntou Balantin, com ares de grande amigo. Estou. No momento em que eu puser as mãos naquela infeliz, farei que pague cada lágrima que me fez derramar. Não terei clemência. É assim que se fala, meu caro. Você está certíssimo. Ela destruiu tudo que era de mais precioso em sua vida. O que lhe resta agora? Até a sua propriedade precisou ser vendida. Tudo por quê? Uma miserável que entra debaixo de seu teto, se fazendo de santa e trai os maiores laços de confiança. E, ainda por cima, é uma parenta. O que uma criatura dessas merece é a morte. Rápida não, lenta. Balantin, mais experiente na arte de convencer, trabalhava a sua presa,
estimulando a retaliação como a única maneira de solucionar aquele drama. Como não lhe interessava outra coisa, senão os objetivos imediatos de poder se locupletar com as energias de ambos os encanados, que estariam em conflito em poucas horas, tinha que manter o infeliz camponês convenientemente encorajado. Por volta das 5 horas da manhã, Jacques despertou assustado com o latir dos cães. Era o vigia que retornava, dando ordens para que cessassem com o barulho. Pelo tom de voz, parecia estar completamente alcoolizado. Nada poderia ser melhor, pensou. Muito provavelmente o sujeito iria desmaiar em sua cama. Ouviu o bater da porta da edícula com estrondo. Claramente, o homem deveria ficar fora de circulação por horas. Não demorou muito e foi possível detectar o som de uma carruagem estacionando em frente à casa. Em instantes, o barulho da fechadura da porta se fez. A voz feminina, com certo grau de rouquidão, típico de quem abusara de bebidas e de tabaco, foi reconhecida por Jacques. Era a Geneviève, que entrara reclamando em voz alta. Aquele imprestável do Edmond deve estar dormindo outra vez. Bêbado inveterado e infeliz. Não sei por que não coloco na rua, imbecil. Pelo som dos saltos no assoalho, Jacques pôde perceber a movimentação de Geneviève, até que, depois de alguns minutos, o silêncio imperou. Ela provavelmente já estaria adormecida. Ele saiu de seu refúgio e foi com cuidado até ao quarto principal da casa. A claridade era um pouco maior, porque o dia amanhecia. Quando chegou à porta, esta se encontrava entreaberta e Geneviève dormia profundamente, produzindo um som ruidoso com sua respiração. Jacques, como um felino, recebendo como auxílio uma carga de estímulos da dupla obsessiva, saltou sobre a cunhada, tapando-lhe a boca com uma das mãos, enquanto que com a outra segurava firmemente a faca apertando-lhe a jugular. Geneviève abriu os olhos apavorados, ao mesmo tempo em que tentava se desvencilhar do peso que aquele indivíduo exercia sobre o seu corpo. Imaginou que um ladrão tivera entrado em sua casa, que se encontrava sem vigilância. O quarto com cortinas escuras, sem nenhuma vela acesa, não permitia que ela reconhecesse quem poderia ser, até ouvir a voz do cunhado que a fez estremecer de pavor. Escute, maldita. O que foi feito de minha Eliette? Vou tirar a mão de sua boca. Caso grite, será a última coisa que você fará nessa sua vida de meretriz. Não me mate, eu lhe imploro. Ela foi atropelada por uma carruagem quando ia fazer compras. Mentirosa. Você matou minha filha e sua irmã. Eu a procurei por todos os lados nesta cidade, inclusive no endereço que você me forneceu. Não matei ninguém, eu juro. Não sei nada de minha irmã. Eu trabalho naquela casa. Estou voltando do serviço. Voltando do serviço cheirando a álcool e tabaco, sua vadia. O que foi feito de minha filha? Onde a sepultaram? Não existe registro algum do falecimento dela. Fale, se não corto a sua garganta. Já disse, foi atropelamento. Insiste em continuar mentindo? Como eu jamais saberei da verdade por você, viverei o resto de minha vida na dúvida, mas com a certeza de acabar com a sua vida miserável e infeliz. Morra, demônio dos infernos. Volte para os seus. Jacques aplicou o golpe derradeiro com sua faca na garganta de Geneviève, que desencanou supliciada pelo sufocamento que a lâmina produziu, não emitindo nenhum ruído. As entidades desequilibradas deliciavam-se com o fluido vital que vampirizavam da recém-desencanada, naquele ambiente de horror, enquanto Jacques saía sorrateiro do local. Decidiu pular o muro nos fundos da residência, porque o movimento na rua já se iniciava. Os cães não lhe deram nenhum problema e permaneceram deitados em silêncio.
Provavelmente a casa deveria ter visitas regulares para os animais estarem mansos daquela maneira. Não eram apenas os nacos de carne da noite anterior que teriam produzido aquela tranquilidade toda. Alcançando a parte de cima do muro, desceu rapidamente pela árvore e desapareceu pelas ruas mais ermas. Seus pensamentos eram um misto de ódio e doce satisfação, por ter eliminado aquela criatura inútil. Mal sabia o sofrido Jacques que seus problemas acabavam de ganhar maior significado. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12. O acidente. Não demorou muito tempo para Jacques começar a sentir, com a presença perniciosa da dupla de obsessores, vibrações muito mais desequilibradas e inconscientes de uma terceira entidade. Tratava-se de Geneviève que, após o desencarne, sendo vampirizada pelos obsessores, uniu-se magneticamente a eles e, por consequência, as emanações de ódio de seu cunhado tornaram-se os grilhões que a imantavam a ele. A dor dela era imensa, porque continuava a sentir a lâmina no pescoço e o sufocamento provocado pelo ato violento. Não tinha certeza de coisa alguma, nem sabia estar desencanada. Somente a dor e o desespero faziam parte de suas horas. Literalmente colada ao perispírito de Jacques, sem o saber, sentia as vibrações de ódio do cunhado, o que aumentava seu padecimento. Com o passar dos dias, Jacques passou a desenvolver uma rouquidão estranha, causada por dores e irritação na garganta. Acreditou ser o vinho de péssima qualidade que seu dinheiro podia comprar. Começou a pensar em reduzir o consumo, mas a atuação dos obsessores no sentido de partilhar os fluidos alcoólicos era poderosa diante da fragilidade de sua decisão. A perturbação que lhe causava a simples presença de Geneviève agravava-lhe a necessidade de querer fugir de si mesmo, por meio da dependência química. Seus sonhos eram povoados por pesadelos, nos quais via a cunhada com regularidade, implorando por misericórdia e ele sendo um carrasco cruel, enquanto outras pessoas assistiam à cena e gargalhavam estridentemente. Esses episódios proporcionavam-lhe, quando no estado de vigília, um receio de estar sendo perseguido e descobrirem seu crime a qualquer instante. Não tinha mais paz. Para minimizar seus pensamentos desagradáveis, pensou em arrumar trabalho o mais rápido possível e ocupar o tempo com algo útil. Como fora desde criança um serviçal do campo, a ausência de ocupação dava margem a esses pensamentos, acreditava. Por não possuir conhecimento a respeito da continuidade natural da vida, porque suas referências estavam calcadas na interpretação de uma única existência conforme pregava sua religião, nem sequer suspeitava que vivesse um processo obsessivo que se aprofundava gradativamente. Orava de vez em quando, porém, era uma mera repetição de palavras, sem a atitude verdadeiramente humilde daquele que busca conforto, paz e orientação. Seus amigos espirituais procuravam influenciá-lo, mas Jacques estava por demais envolvido nas vibrações de mágoa e rancor para dar brechas às energias salutares de origem superior. Resolveu procurar uma casinha para alugar. Naturalmente, dentro daquilo que o dinheiro que recebia mensalmente da venda de seu campo pudesse pagar e providenciar ainda a alimentação do mês, pelo menos em parte. Alcançou seu objetivo alugando mais um casebre do que uma casa em si. Pelo menos o custo era menor do que a pousada, que lhe consumia praticamente todo o valor disponível que René enviava por intermédio de um portador. No entanto, ele sabia da necessidade urgente de trabalhar para não aumentar seus problemas. Foram esses pensamentos que possibilitaram, em algumas oportunidades, que seus mentores afastassem provisoriamente Valentin e Olivier, pelo menos, para que Jacques raciocinasse melhor.
Mas os amigos espirituais sabiam que a manutenção obsessiva se dava pela condição mental que Jacques insistia em manter. Decidido, voltou a procurar emprego como jardineiro, porém, a colocação não era tão fácil. Ficou receoso de voltar para o bairro onde atuava Yannick. Poderia ser descoberto e apontado pelo seu gesto extremo. Mantendo a culpa viva na consciência, via nas pessoas a possibilidade de lerem seus pensamentos e, quando olhavam para ele, tinha a impressão de que faziam acusações diretas. Os dias foram passando e nenhuma oportunidade de serviço surgia. Recebiam talvez um vote daqui um tempo. O desespero passou a fazer parte de suas horas e, em certo dia, atravessando uma das ruas de Paris, sem que tomasse a devida atenção ao movimento, bateu com o rosto na lateral de uma carruagem que passava. A pancada foi razoável, levando Jacques, desacordado, ao chão. Quando voltou a si, estava em um local completamente estranho, sem as roupas e deitado em uma cama, aconchegante e limpa. Tentou olhar ao seu redor, todavia não era capaz de mover a cabeça. Fez um esforço para levantar-se e sentiu muita dor, principalmente no lado esquerdo do rosto. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Levou as mãos e notou que estava com várias faixas, envolvendo não só parte do rosto, mas também todo o crânio. Buscou se desvencilhar das ataduras, quando ouviu uma voz masculina, dizendo: "Calma, meu rapaz. Mantenha-se sereno que lhe explicaremos o que está ocorrendo." As pessoas se aproximaram e Jacques pôde ver um distinto cavalheiro, extremamente bem vestido, com roupas e anel de um nobre e, ao seu lado, um homem com roupas de uso em hospital, provavelmente um médico ou enfermeiro. "Você, meu rapaz, sente-se com disposição para falar?" "Caso seja possível, como se chama?" perguntou o distinto cavalheiro. Inicialmente, um tanto hesitante, o camponês respondeu: "Jacques, senhor." "Muito bem, meu caro Jacques. Sou o Marquês R., e ao meu lado está o Dr. Tanner." "O que aconteceu, senhor?" "Nada muito grave, graças a Deus." "Você atravessava distraidamente a rua, segundo as informações de alguns transeuntes, e colidiu na porta de minha carruagem. Felizmente, a velocidade empregada pelo meu cocheiro era reduzida naquele instante, o que evitou maiores e desagradáveis consequências." "Sim, Sr. Jacques. As bandagens são precauções e ajudam para uma rápida recuperação", esclareceu o Dr. Tanner. "Meu rapaz, onde você reside para que possamos avisar sua família?" perguntou o Marquês R. "Não tenho família, senhor. Minha esposa e filha morreram recentemente. Elas eram a minha família." A emoção tomou conta de Jacques, que naquele instante encheu seus olhos de lágrimas. O Marquês e o médico se entreolharam e, em seguida, o primeiro retornou ao diálogo. "Talvez, então, possamos avisar as pessoas do seu trabalho?" "Também não tenho trabalho. Estou procurando emprego. Sou um camponês. Vendi meu campo e vim a Paris. Moro nos arredores da cidade e busco o serviço de jardineiro." "Muito bem, então. Por agora descanse e não se preocupe com mais nada. O que nos importa é a sua recuperação", disse o Dr. Tanner. Os dois cavaleiros saíram do quarto onde Jacques encontrava-se hospedado e comentaram: "Interessante o caso desse rapaz, não, doutor?" "Pareceu-me também, senhor Marquês. Tem-se a impressão de ser um bom sujeito, apesar de sua desorientação." "É verdade." "Por favor, dê-me o nome completo dele, para que eu solicite uma análise a respeito de sua situação." "Está bem, doutor."
Quem sabe possamos fazer algo por ele, auxiliando a encontrar uma colocação digna. Em relação às despesas, por favor, atenda-o no que lhe aprover, porque me responsabilizarei por todas elas. Muito bem, senhor Marquês. Será feito como o senhor deseja. Capítulo 13. Na hora certa. A internação de Jacques durou um pouco mais que o necessário, em virtude de sua fraqueza orgânica. O médico, em conversa com o Marquês, orientou-o a não liberá-lo de imediato, no que foi autorizado pelo nobre senhor. O doente sentia-se muito melhor, não só pelo tratamento dispensado, mas também pela alimentação adequada, que lhe repunha as energias rapidamente. Certa tarde, o Marquês R. veio visitá-lo. Sempre muito educado e cordial, perguntou-lhe: Como se sente, meu caro Jacques? Mais disposto? Pronto para deixar o hospital? Sim, senhor. Agradeço muito por tudo que o senhor está fazendo por mim. Ora, faço de coração, meu jovem. Aproveitando a oportunidade, gostaria de oferecer-lhe um trabalho em sua área. Estamos necessitando de mais um jardineiro em minha propriedade e, caso você tenha interesse na proposta, a vaga será sua. A moradia e a alimentação estão inclusas, além do salário, é claro. O que me diz? Fico imensamente grato, senhor Marquês. Mas o senhor mal me conhece. Recebi algumas informações a seu respeito e receio que não tenha boas notícias, infelizmente. Jacques sentiu um frio correr na espinha. O que aquele homem poderia ter descoberto? Pensou. Já estou acostumado com elas, senhor. Bem, após conversarmos, confesso que me interessei por você e por sua aflitiva situação. Buscando algumas informações, contratei uma equipe especializada, o que sempre faço, aliás, quando necessito de um novo serviçal. Visando oferecer-lhe a presente ocupação, encontramos alguns dados a respeito de sua cunhada. Jacques procurava não demonstrar pânico diante do que ouvia. Não diga, senhor Marquês. Estive em busca destas mesmas informações em órgãos competentes, sem alcançar nenhum resultado. Tenho lá os meus contatos e solicitei maior empenho, no que fui atendido. Mas o senhor pode me dizer que notícia desagradável é essa? Infelizmente, sua cunhada também retornou para a pátria espiritual, de forma pouco usual, sendo vítima de um possível latrocínio. Estão interrogando o principal suspeito. Suspeito? Já encontraram o responsável? Não necessariamente. Mas trata-se do vigia da residência, que, segundo informações, andava costumeiramente alcoolizado e, algumas vezes, vizinhos presenciaram certas discussões dele com a dona da casa. Não diga. Bem. É assunto delicado e não busquei outras informações. Caso você tenha interesse, poderei colocá-lo em contato com as autoridades responsáveis. Neste momento, acredito que não acrescentará mais nada em minha vida, senhor Marquês, a não ser sofrimento e dor. O camponês respirou aliviado, porque estava isento de qualquer risco. Realmente seu desempenho fora notável no processo todo. Não só saíra ileso da situação, como arranjaram um emprego que poderia colocá-lo em uma condição relativamente confortável, depois de tanta dificuldade. Geneviève era assunto resolvido, pensava. Recebendo alta do hospital, uma carruagem do Marquês o aguardava, para conduzi-lo à moradia do novo patrão. Tratava-se de uma mansão imponente, em bairro de classe alta de Paris, onde nobres e milionários residiam. Jacques foi recebido pelo administrador da mansão, que o conduziu até as dependências dos funcionários, alojando em edícula muito bem arranjada. No fim do dia,
teve o cuidado de apresentá-lo a todos os serviçais, que demonstravam estar muito felizes pelo trabalho e tratamento recebido. Em virtude dos imensos jardins, o trabalho seria dividido com outro profissional, para que pudessem dar conta de todas as tarefas. A senhora Marquesa gostava de passear pelos jardins e encontrá-los impecáveis. Para o serviço, Jacques chegara na hora certa. Capítulo 14. Uma grande família. As primeiras semanas foram de pura satisfação no trabalho. Jacques sentia-se útil novamente e suas vibrações dentro deste patamar conseguiam afastar as influências perniciosas de Balantin e Olivier. Geneviève, que se encontrava inconsciente, ocasionava um dano menos acentuado à estrutura perispiritual do cunhado. No entanto, estava ali, imantada aí, gradativamente, suas vibrações de desespero e terror terminariam influenciando-o. Tudo era uma questão de tempo. Tão logo Jacques começou a se habituar à rotina, a culpa voltou a tomar maior espaço em seus pensamentos. Já não conseguia controlar-se de maneira conveniente. As duas astutas entidades estavam novamente se assenhoreando da situação. Utilizavam agora Geneviève que, em sua ignorância, passou a ser a ligação entre eles. Em uma tarde de muito calor, Jacques cuidava dos canteiros de rosas preferidas da senhora Marquesa e, de repente, sentiu sua cabeça rodopiar. Sem controlar os movimentos, foi ao chão em convulsões violentas, chamando a atenção de um funcionário que passava pelo local, que correu espavorido a buscar socorro. Logo outros vieram na companhia do administrador e conduziram o infeliz convulso para seus aposentos. Aos poucos, Jacques foi se acalmando e voltando à normalidade. O problema e o desconforto foram logo atribuídos às altas temperaturas e à falta de água. O jardineiro havia ingerido pouco líquido durante as suas tarefas. Isso era o que todos acreditavam equivocadamente. O que de fato ocorria era o processo obsessivo acentuando-se a ponto de iniciar a subjugação. Jacques tinha a nítida impressão de que não poderia se tratar das questões mencionadas. Sempre trabalhara de sol a sol, sem qualquer inconveniente. Contudo, não tinha informações para administrar o problema. A necessidade do álcool voltou a ganhar força. Sua luta contra a bebida era cada dia mais atroz. Tinha em mente as recomendações do administrador de que os proprietários não aceitavam, de maneira alguma, o uso de bebidas alcoólicas em sua residência. Apesar do vinho ser tratado como parte da alimentação entre muitos de seus patrícios, suas convicções eram totalmente contrárias. Respeitavam a opinião alheia, mas não pactuavam delas. Alguns funcionários, de vez em quando, tomavam alguns tragos escondidos, querendo, dessa maneira, contrariar o administrador, que era um bom homem e justo. Jacques, no entanto, havia se tornado um dependente químico. A bebida voltara a fazer parte regular de seus dias. A garrafa sempre escondida entre as ferramentas era esvaziada regularmente. Por vezes, o cantil também era utilizado para ocultar o líquido, que lentamente diminuía seus anos de vida no corpo físico. Era muito raro encontrar o Marquês ao lado da esposa em seus passeios matinais pelos jardins. Homem ocupadíssimo com os negócios, saía cedo de casa para inspecionar propriedades ou atender a compromissos. O outono havia chegado e as temperaturas estavam mais amenas, favorecendo os passeios matinais, levando-se em conta o tipo de vestimenta extremamente pesada, que era ditada pela moda da época, de extremo conservadorismo, apesar de os parisienses serem considerados mais ousados. Coisas da capital, comentava-se sempre nas cidades circunvizinhas. Em uma das manhãs de sábado, o Marquês decidiu acompanhar a esposa e inspecionar com ela os jardins da mansão. Jacques estava com os serviços atrasados e necessitava trabalhar também aos sábados.
O corpo enfraquecido pelo álcool limitava-lhe a produtividade. Os obsessores não lhe davam trégua e o uso contínuo da bebida oferecia excelente oportunidade na manipulação de pensamentos e na vontade do obsidiado. Não entendiam bem as técnicas a serem utilizadas nos centros de força coronário e frontal do jardineiro. Todavia, alcançavam resultados satisfatórios com o exercício de seus desejos. Balantin, possuidor de um magnetismo mais acentuado quando comparado ao de seu amigo de desdita, percebia que, ao envolver Jacques em uma espécie de abraço, ordenando incisivamente, os resultados eram alcançados. O magnetismo utilizado, mesmo sem o conhecimento técnico específico daquele que o possui em maior quantidade, encontrando espaço em uma consciência culpada, pode exercer ações nefastas quando manipulado por mentes ignorantes ou diabólicas. O contrário também é verdadeiro, considerando-se que a energia utilizada é a mesma, variando somente em quantidade e direcionamento. O jardineiro trabalhava distraído quando Balantin, em um acesso de ansiedade descontrolada, por não ter feito até aquele momento uso dos fluidos alcoólicos, que eram sistematicamente vampirizados de Jacques, aproximou-se de maneira violenta, buscando o quinhão da manhã. O pobre rapaz, que até aquele instante não fizera uso do produto, porque não se sentia bem, em virtude da ressaca do dia anterior, não só pela quantidade ingerida, como também pela péssima qualidade das bebidas que eram adquiridas, ao sentir a aproximação do obsessor, perdeu totalmente o controle e entrou em forte convulsão, exatamente quando o marquês e sua senhora se aproximavam. O nobre senhor, vendo a cena, correu em socorro, pedindo à esposa que alertasse o administrador. Aproximando-se, buscou acalmar Jacques com palavras de paz e invocando a assistência magnânima do Cristo. O jardineiro debatia-se, espumando pela boca e dizendo impropérios, com a voz totalmente alterada. O marquês impôs-lhe as mãos no alto da cabeça do convulso e a calma foi retornando gradativamente. Com a chegada do administrador e dos outros funcionários, Jacques foi conduzido para seus aposentos. Pelas observações discretas do marquês, este percebeu que as providências levadas a efeito pareciam ser rotineiras. Logo após a situação voltar ao controle e o rapaz estar acomodado devidamente, o dono da casa solicitou uma reunião com seu administrador, em gabinete reservado. O responsável pelos serviços entrou humildemente no rico aposento e foi convidado a sentar-se em uma confortável poltrona à frente da escrivaninha do marquês, que iniciou questionando educadamente, como era de seu feitio. Diga-me, senhor Zachary, o que anda acontecendo com o nosso caro Jacques? Patrão, o senhor me perdoe não ter trazido o problema antes, pois estou dando todas as oportunidades possíveis para o recém-contratado. Muito bem. O senhor sabe que eu aprecio a sua administração. No entanto, parece-me que o rapaz está vivendo um problema de maior monta. É fato, senhor Marquês. O nosso segundo jardineiro em ofício utiliza do vinho com bastante regularidade. No entanto, acreditei que poderia influenciá-lo para o bom caminho antes de qualquer atitude mais drástica. Fez bem. Entretanto, pelas observações que fiz, Jacques precisará de uma assistência mais intensiva e eu gostaria de falar com ele, assim que estiver mais disposto e recuperado. Está bem? Sim, senhor Marquês. Obrigado pela sua compreensão. Fique em paz, meu amigo, e obrigado pelas informações. Não se passaram mais de 2 horas, para o administrador retornar acompanhado de Jacques. Ambos foram convidados a entrar no gabinete do marquês. Jacques estava apavorado, porque imaginava o tipo de conversa que teria pela frente. No mínimo, a demissão seria certa. O marquês pediu que chamassem a esposa, antes de iniciar o diálogo. Assim que a nobre dama entrou e teve a porta do ambiente fechada por uma assistente prestativa, o esposo convidou-a a sentar-se e iniciou,
dizendo: Meu caro Jacques, tenho acompanhado seu trabalho que considero de muito bom nível. Entretanto, não tive a oportunidade de avaliar suficientemente sua situação psíquica. Gostaria que você, se me permite tratá-lo assim, não mantivesse nenhuma preocupação em relação ao seu emprego. Não estamos em uma reunião para tratarmos desse assunto especificamente, mas, sim, de sua saúde geral, que noto estar muito sensibilizada no momento. Providenciarei a assistência de um médico e também de um grupo de amigos, que trabalha questões psíquicas semanalmente, para que possamos unificar tratamentos e alcancemos melhores resultados. Senhor Marquês, eu. Nada tema, meu caro rapaz. Nossas determinações relativas ao uso do álcool não são envoltas em crueldade. Entendemos as dificuldades e procuramos agir com dignidade cristã. Contudo, preciso saber se, de sua parte, existe a real disposição em aceitar o que estaremos lhe oferecendo. Sim, senhor. Eu imploro sua ajuda, senhor Marquês. Não é necessário implorar coisa alguma, meu filho. Somos, no fim das contas, uma grande família, cujo Senhor da vida, que é o nosso Deus, nos une pelos laços do verdadeiro amor. Volte aos seus aposentos e descanse. Pedirei ao médico que o visite ainda hoje. Posso fazer-lhe uma sugestão apenas? Claro que pode, senhor. Ore, Jacques, peça ajuda para Jesus e ao nosso Pai, para que sejamos todos amparados. Vá em paz. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 15. Assistência desobsessiva. O médico chegou rápido e foi diretamente realizar os procedimentos básicos de consulta com Jacques. Ao término, depois de quase 2 horas, procurou o Marquês para assunto reservado. Foi recebido com alegria pelo anfitrião, que o instalou em uma das confortáveis salas da mansão. Sentados proximamente, o especialista iniciou seu relatório. Senhor Marquês, como somos também amigos de doutrina, podemos falar abertamente, pois não? Evidentemente, doutor. Notei que o nosso paciente sofre de uma severa obsessão, cujos resultados estão se tornando extremamente danosos. Para que as manifestações convulsivas tomem maiores proporções e venham a danificar o cérebro físico do rapaz, é uma questão de pouco tempo. Recomendei-lhe calmantes neste período, visando aplacar as ações das entidades que o acompanham. Porém, um trabalho de desobsessão se faz urgentíssimo. Perfeitamente. Hoje pela manhã, utilizei da magnetização para tirar-lhe do transe. Depois de sua recuperação, propus-lhe assistência médica e espiritual, e o pobre rapaz está totalmente aberto para recebê-los. Vejo nele uma excelente criatura, no entanto, totalmente desnorteada. É fato, senhor Marquês. Que tal levá-lo até minha casa, para a reunião no domingo à noite? Acredito ser uma excelente ideia. Quanto às convulsões, por uns 2 dias, se acontecerem, serão de pequena intensidade, porque a medicação que apliquei deverá fazer efeito em questão de horas. Assim, amanhã, ele estará mais tranquilo e sem grandes riscos. Então, está bem, doutor. Nós nos veremos amanhã às 18 horas em ponto. Até lá, senhor Marquês. Deus nos abençoe. Jacques praticamente ficou de cama o sábado e o domingo todo, levantando-se apenas para alimentar-se no refeitório dos funcionários e banhar-se. Sentia uma indisposição enorme, como se um raio houvesse abatido suas forças. Na realidade, a medicação objetivava a redução da influência perniciosa da dupla, por meio de certa anestesia às suas funções cognitivas. Por volta das 17 horas do domingo,
o administrador conduziu Jacques até a carruagem do patrão. O marquês, sabendo da medicação que fora utilizada no jardineiro, solicitou que este fosse dentro da carruagem e não com o cocheiro, conforme a insistência do rapaz. Era perigoso, porque o sacolejado veículo poderia comprometer a segurança de Jacques, que se apresentava abatido. Chegaram à casa do médico, sendo todos recebidos pelos anfitriões polidamente convidados à espaçosa edícula da residência, local reservado às reuniões dominicais. Foi solicitado que Jacques tomasse assento para receber uma sessão de passes e, após, foram dados alguns esclarecimentos pelo próprio marquês. Jacques, meu filho. Aqui não temos cargos ou posições de mando. Somos espíritas e seguimos as orientações das recentes obras codificadas pelo Sr. Allan Kardec. Nada tema, porque o ponto central de nossa doutrina é Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre. Peço que, durante a reunião, você procure orar muito, pedindo a assistência dos bons espíritos e de Jesus. Estaremos em sala separada, tratando especificamente de seu caso. Não se esqueça. Mantenha-se em prece, está bem? Um de nossos amigos estará lhe fazendo companhia, enquanto trabalhamos. O passe exerceu o papel de desligamento temporário das entidades que assenhoreavam Jacques, permitindo que este pudesse sentir-se um pouco mais relaxado. Em determinado instante, um sono incalculável, fruto da medicação e das energias equilibrantes do passe, pôs-o assistido em uma letargia profunda, totalmente administrada pelos mentores, visando seu desdobramento e continuidade do tratamento em seu perispírito. Os trabalhos tiveram início e a primeira entidade que se manifestou por um dos médiuns presentes foi Bailantim, irritadiço e fazendo ameaças descabidas. O que querem de mim, seus enxeridos nos negócios alheios? A esclarecedora era a senhora Jamile, esposa do médico que se incumbira da assistência de Jacques. Esta começou o diálogo com o revoltado espírito. Inicialmente, meu irmão em Jesus, não tratamos de negócios por aqui e, sim, de sentimentos. Pessoas não são atividades comerciais para nós. Para mim, trata-se de oportunidade, como comprar e vender, somente isso. E já dei satisfação demais para uma mulher. Sua irmã, que deseja o seu bem. Bem? Quem quer o meu bem sou eu mesmo. Não dependo de ninguém e não pedi para estar aqui. Estou contra a minha vontade. Meus assuntos são tratados por mim e meu sócio e você está querendo se imiscuir neles. Aviso que o custo que pagará será alto. Portanto, encerre logo sua ladainha. Não encerraremos até chegarmos ao ponto capital de nossa conversa, que é o respeito devido ao nosso irmão Jacques, que você, meu caro, está destruindo por satisfação pessoal. Percebemos que se trata pura e tão somente de questões oportunistas, conforme suas palavras. E qual o problema? Faço o que quero, como ele também faz. Ele é o único responsável em nos atrair. Gosta da nossa presença e por fazermos companhia, cobramos uma taxa. Mera questão de justiça. Justiça, meu irmão, nós só temos quando vivemos em harmonia com as leis de Deus. Fora isso, poderemos nos equivocar facilmente na vingança, no rancor ou mesmo tirar vantagem da ignorância alheia. Ora, não me canse com essas bobagens de Deus e de justiça. Veja aquele mesmo, o seu novo amiguinho que está na sala ao lado, quando quis, fez justiça com as próprias mãos. Levamos conosco uma estúpida que geme dia e noite, fruto das ações do seu protegidinho Jacques, que o tal marquês aí está querendo tanto auxiliar. Ele vale tanto quanto eu. Por isso, andamos juntos. Não estamos aqui para julgar as ações de quem quer que seja, mas, sim,
trabalharmos no sentido de criar uma rede de harmonização, tendo a luz do Cristo como farol necessário, para nos mostrar novos caminhos. Não forçamos ninguém a aceitar coisa alguma. Aliás, nosso Mestre e Senhor nos ofereceu a opção do amor. Por que você não dá uma chance para que o amor e a paz reinem em seu coração? Que amor! Que paz! Você está louca? Isso não existe. Somente os tolos creem em asneiras deste tipo. Talvez não. Quer ver? Jamile colocou-se à frente do médium e, auxiliada pelos mentores ali presentes, pôde ver parte da história de Balantim, que também amparado pela espiritualidade presente adentrou ao seu subconsciente profundo, acessando aspectos da última existência. Veja, meu irmão. Não são os seus filhinhos, que foram abandonadores em um orfanato, depois da morte de sua esposa, para que você pudesse continuar se aventurando com outras moças. A bebida e as mulheres eram sua verdadeira companhia, enquanto a família sempre ficava em segundo ou terceiro plano. Você não tem nada com isso. É problema meu. Ao contrário. A dor é problema de todos nós, que somos irmãos. Por que carregar a consciência culpada e buscar afogar as mágoas, aproveitando-se de outras pessoas? Produzir infelicidade nos outros somente agregará maiores infelicidades para nós mesmos. Não está na hora da mudança de rumo. Veja e constate o tempo perdido. Onde estão seus filhos, sua esposa, seus reais tesouros? De que valeram as aventuras? A entidade, diante daquelas reminiscências, emocionou-se e, de seus olhos, grossas lágrimas começaram a escorrer. Atingido pela dor e remorso, gritou: Tenham misericórdia de mim. Não suporto mais tudo isso. Bebo para esquecer e preciso de gente em corpo mais denso que me sirva de copo. Nada tenho contra aquele camponês miserável. Só encontrei a porta aberta e me aproveitei. Não se desespere, meu irmão, estamos aqui diante de amigos que visam somente o bem do semelhante. Eles se encarregarão de auxiliá-lo a aplacar sua dor, e novas oportunidades de resgate surgirão. Se quiser parar de sofrer, você pode. A opção é totalmente sua. Basta se voltar para Jesus e a misericórdia que pede-lhe será imediatamente concedida. O que acha? Estão me chamando. Minha esposa está com eles. Vou embora. E Olivier, Genevieve, que serão deles? Serão encaminhados também. Irão com você e os irmãos que aí se encontram. Grato, nobre senhora. Perdão pelo meu tratamento desrespeitoso. Entre corações que se amam e procuram exercitar o bem, a ofensa não existe. Vá em paz, e que Deus nos abençoe a todos. Capítulo 16. Anjos em nossa vida. Encerrada a assistência aos nossos irmãos desencarnados, as recomendações dos mentores responsáveis pelo trabalho foram dadas individualmente para os colaboradores pelos médiuns presentes. A senhora Jamile solicitou a Marquês que a procurasse para falarem a respeito de Jacques. Instalaram-se em pequena sala contígua ao ambiente de atendimento, e Jamile explicou. Senhor Marquês, o mentor que me assistiu no caso de seu funcionário solicitou que o senhor faça algum trabalho paciente de acompanhamento médico, em virtude da dependência alcoólica estar severamente instalada. Sim, senhora. Já havia pensado a respeito, pois sei que outras entidades oportunistas poderão se apresentar. Naturalmente esse risco existe e deverá ser levado em conta. Mais uma coisa. Pois não? Convide Jacques e os funcionários que se disponham a participar, evidentemente, do culto do Evangelho em seu lar,
e a influência dos bons espíritos trará aos poucos a sustentação e os esclarecimentos necessários para todos. São apenas essas as recomendações. Farei conforme as orientações que a senhora é portadora. Obrigado e boa noite. Permita que eu me retire para despedir-me dos demais. Fique em paz. Obrigada, senhor Marquês. Que Deus nos abençoe os propósitos no bem. Na saída da reunião, depois que todos se instalaram na carruagem para o retorno ao lar, Jacques dava demonstrações de maior disposição. Curioso, porém, respeitosamente, solicitou permissão para falar. Senhor Marquês, agradeço sinceramente tudo o que está sendo feito por mim. Peço a Deus que eu possa, um dia, retribuir todos esses favores. Jacques, nem pense nisso. O trabalho é de Jesus. Somos apenas seus intermediários. Entendo, no entanto, sou muito grato. O senhor tem alguma recomendação especial para o meu caso? Foi dada alguma instrução durante as atividades? Depois da imposição de mãos, confesso que não me foi possível resistir ao sono. Talvez a medicação tenha exercido grande efeito. Não somente. Porém, a assistência espiritual, que terei a oportunidade de explicar com maior vagar durante a semana, caso você tenha interesse obviamente, pode trazer fluidos altamente calmantes e levar-nos ao sono em nossas primeiras participações. Naturalmente que não é regra geral, contudo, totalmente possível. Você me perguntou sobre alguma recomendação, correto? Sim, senhor. Trata-se apenas de um convite, que estenderei para os demais funcionários. Fazemos em meu lar uma reunião de estudo do Evangelho uma vez por semana e, se você quiser participar, sinta-se convidado. Todavia, posso fazer-lhe uma sugestão? Naturalmente, senhor Marquês. Em relação ao Evangelho, participarei com prazer. Muito bem. Então, procure ler o Novo Testamento diariamente e recorrer à prece com regularidade. Perfeitamente. Irei comprar o livro amanhã mesmo. Não será necessário. Tenho vários volumes em minha biblioteca e terei prazer em presenteá-lo. Mas, senhor Marquês, como poderei pagar tudo isso? O médico, agora o livro. Jacques, quem está falando em pagamento? Isso faz parte de nossa cultura, de minha família. Nossos funcionários são respeitados não somente pela profissão que exercem, mas, acima de tudo, como seres humanos, nossos semelhantes. Tanto eu como a senhora Marquesa, aceitamos Deus como nosso Pai e Criador, bem como a lógica de sua justiça na questão das vidas sucessivas. O procedimento no bem é para nós o verdadeiro tesouro, conforme ensinamento do Cristo. Sempre precisaremos uns dos outros em nosso processo evolutivo. Ninguém se basta sozinho. Por isso mesmo, vivemos em família, que é a célula menor da grande família chamada sociedade, não somente planetária, mas, sim, universal. Somos espíritas, melhor dizendo, buscamos ser espíritas, graças ao esforço contínuo em nos melhorar. Tanto a senhora Marquesa quanto eu mesmo, sabemos que o cristão necessita sempre buscar o exercício do amor nele próprio e no próximo. Exatamente por isso nós nos esforçamos muito para sermos verdadeiros espíritas, nos pensamentos e atitudes. Trata-se de uma doutrina que vem sendo codificada pelo preclaro professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que se utiliza de um pseudônimo, assinando como Allan Kardec, seu nome em uma das encarnações anteriores, na qual o codificador teria sido um druida. Caso você tenha interesse, mantemos também alguns exemplares de seus mais recentes lançamentos, tais como O Livro dos Espíritos, O que é o Espiritismo, O Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo.
Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Agradeço muitíssimo. Qual o senhor me recomendaria inicialmente? O que é o Espiritismo? Trata-se de uma obra que, não tenho dúvida, despertará seu interesse por tão significativos ensinamentos. Na realidade, o Espiritismo é o cristianismo em sua total pureza, ou seja, redivivo, conforme você poderá constatar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ao chegarmos, eu mesmo entregarei os volumes em suas mãos.